Alô você de Poste Calda e região, o Ministério Sal da Terra tem o prazer de convidar você para participar de dias de avivamento, de grandes milagres, maravilhas e sinais. Eu sou o pastor Célio Rosa, o pescador. Eu vou estar aí com vocês ministrando a palavra de Deus, levando uma palavra para o seu coração. Venha, traga sua família, participe e vamos fazer a diferença, conhecendo a verdade de Deus e andarmos na liberdade que Jesus conquistou para nós. Você é o nosso convidado especial. Amém? Nós já aprendemos que Davi sabia quem ele era. E Davi também sabia do inimigo. Davi sabia que ele tinha uma aliança com Deus. E Davi sabia que o inimigo não tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, vence. Quem não tem aliança com Deus, perde. Aí Saul aqui no versículo, nós estamos aqui no livro 1 Samuel capítulo 17. No versículo 38 diz assim: Saul, que era o rei, vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de si. O rei Saul, para ajudar Davi, chegou e falou assim: veste a minha armadura. Deu um capacete para ele, deu uma couraça para ele e deu a espada dele para ele. Davi vestiu o capacete, a couraça, vestiu aquela armadura, pegou e começou a andar e falou assim: não arranca esse negócio de mim, tira isso daí de mim, porque eu não sei andar com isso, eu nunca usei isso. Meu irmão e minha irmã, você e eu, nós não vamos vencer o inimigo com as armas dessa terra. Nós não vamos vencer o inimigo com as armas naturais. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo vem falando sobre a armadura de Deus. Saul quis colocar uma armadura natural na vida de Davi, mas Davi sabia que aquilo ali era uma luta espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo fala assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra a minha esposa, a luta da minha esposa não é contra mim. A minha luta não é contra o patrão, não é contra o funcionário, não é contra o governo, não é contra o imposto. A minha luta não é natural. Ela acontece no âmbito natural, mas ela na verdade é uma luta espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. E no mundo espiritual, no reino espiritual, nós precisamos usar armas espirituais. Ao invés de um capacete de bronze, um capacete de salvação. Opa, eu sou salvo. Na minha mente existe salvação. Eu sou salvo, eu tenho aliança com Deus. Ao invés de uma couraça de ferro, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo, tomando na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Opa, opa, opa. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Às vezes lá na igreja eu brinco, tem um irmão que chama Dionísio, ele é eletricista. Às vezes algumas coisas nós temos que fazer lá na igreja, de eletricidade, eu chamo, e ele tem um canivetinho que eu brinco com ele, que é um canivetinho de picar fumo. Um canivetinho sem corda, um canivete sem ponta, um canivete que eu falo para ele, isso daí não serve para nada. Esses dias ele chegou lá, eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, eu cortei o dedo, falei assim, não brinca, que foi com o canivete? Eu falei assim, ele falou, foi. Eu falei, ó, teu canivete não serve para nada, Dionísio, só para machucar teu dedo. Meu irmão, às vezes, nós estamos dando ao invés de uma espada. Pensa uma espada, que é as espadas grandonas, de samurai, que é guerreiro. Ao invés de nós darmos uma espada grande, afiada, para o espírito, nós temos dado um canivetinho. E não é nem um canivetinho suíço, aqui é Vitorinox, original. Não, tem dado um canivete com dente, sem corte, sem ponta. O que é um canivete que eu estou dando para o espírito? Eu não conheço a palavra. Eu não pratico a palavra, eu estou dando qualquer coisa para o espírito guerrear a meu favor, ao invés de eu dar uma espada. Pensa num gigante, você com um canivete,
ou uma espada. Você queria estar de que jeito? A espada você mira, pega lá na ponta do nariz dele, 1,5 metro de distância, falei, epa, alto lá, rapaz. Não passa para cá, senão, ó, eu pico. Eu faço você de picadinho. Isso foi um canivete, sem corte. Aí não é nem briga de arma, é briga de mão. Meu irmão, Davi, o que ele fez? Que fosse o quê? Ô Saul, isso daqui é uma briga espiritual. Isso daqui é uma batalha no reino espiritual. Eu vou usar a minha arma. Qual que foi a arma de Davi? Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão. Cajado, o que eu falei que era? O cajado fala de autoridade. Tomou a autoridade na mão que ele tinha, porque ele tinha aliança com Deus. E escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro. E pôs no alforje, na sua bolsa de pastor, que trazia saber no surrão. E lançando mão da sua funda, né, um estilingue, como se fosse um estilingue, foi-se chegando ao gigante filisteu. Ele pegou então 2 coisas. Ele pegou o cajado, que fala da autoridade. Ele foi num ribeiro buscar a pedra. Ele foi no ribeiro buscar a munição dele. Qual que era a munição dele? As pedras. Na onde que ele foi? No ribeiro. Eu e você, se nós quisermos e desejarmos vencer os gigantes, nós temos que ir no ribeiro. Que ribeiro que é esse, pastor? Me fala que eu vou lá buscar. O ribeiro é o Espírito Santo de Deus. Se você crê em mim, Jesus falou assim, se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, ribeiros de água viva, fontes de água viva. Ele chegou para aquela mulher lá em João capítulo 4, a mulher de Samaria, falou assim, se você beber desse poço, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, e você vai ser um rio a jorrar para a vida eterna. Capítulo 1 de Salmo número 1, aliás, diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho de pecadores, que não se assenta na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A lei do Senhor são as pedras. E onde estão as pedras? Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a corrente de águas, e no tempo oportuno ele dará fruto. A sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer vai prosperar. A pedra é a palavra. As pedras são as palavras. O ribeiro é o Espírito Santo. Você está passando por uma afronta? Você está passando por uma tribulação? Você está sendo, né, o gigante, o diabo, o lobo mau tem vindo até a sua vida? Vai para o ribeiro, vai para o Espírito. Espírito Santo, como é que eu vou lidar com essa situação? Espírito Santo, como é que eu vou vencer isso? E o Espírito Santo vai te dar 5 pedras. E essas pedras ele colocou na onde? Ele colocou na funda. A funda era como se fosse, né, eu falei do estilingue, né, que é a questão de lançar. Mas era como se fosse, né, uma tira de couro grande, que ele rodava, pegava velocidade e soltava. E aquela pedra ia em direção ao alvo. Meu irmão, sabe qual que é a tua funda? Ó, a tua língua, a tua palavra. Lá em, acho que é Provérbios 18, 7, ou 18, 3, 18, 21, não sei qual que é. Eu sei que é Provérbios, está escrito o quê? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Como é que você tem utilizado a sua língua? Quais as palavras que você tem liberado, que você tem lançado? Você já tem as pedras, já foi no ribeiro? Ele já te deu as pedras? Então usa essa palavra. A minha vida é uma bênção. Eu não tenho enfermidade porque Jesus levou sobre si. O meu casamento é uma bênção, minha mulher é submissa e eu sou um homem, um marido, segundo o coração de Deus. Os meus filhos são bênçãos. Meu trabalho é produtivo. Os meus funcionários são bênçãos, meu patrão é bênção. Tudo que eu coloco a mão, Deus prospera. As bênçãos de Deus, elas vêm e me alcançam. É isso que tem saído dos seus lábios? É isso que você tem atirado? Quem é você, crise, para afrontar a mim, que tem aliança com o Deus que é dono do ouro e da prata? É isso que tem saído dos seus lábios? Essa é a tua funda. As pedras são as palavras. O ribeiro é o Espírito Santo e o cajado é a autoridade que Deus te deu. Amém, meu irmão? Vamos continuar aqui.
1 Samuel 17:41 diz: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Ele tinha até um escudeiro, ele tinha até ajudante, ele veio de turma. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Talvez o diabo vai te desprezar, vai falar assim: quem é você? Quem é você para me derrotar? Quem é você para me derrubar? Um dia, um tempão lá atrás, me ligaram, falaram assim: pastor, você pode vir aqui na casa do fulano? O demônio pegou ele e não quer soltar ele de jeito nenhum. Deixa eu compartilhar uma ruindade no espírito que eu fiz, meu irmão. E aí fomos, eu e meu pai, nós chegamos lá, e já tinha uns outros irmãos lá, que não conhecia da autoridade de Deus, e estava lutando na carne. E eu entrei, na hora que eu entrei na casa, eu escutei um irmão falando para uma pessoa que estava endemoniada: eu não sou mentiroso não, quem é mentiroso é você. Falei: Jesus amado, o que está acontecendo aqui? E eu cheguei, entrei, na hora que eu passei pelo endemoniado, ele olhou para o meu pai, que tem a cabeça branca, cabelo branco, falou assim: é você, cabeça branca, que vai me tirar daqui? E deu uma risadinha. Eu peguei o cajado, peguei as pedras, pus na ponta da língua do alforje e falei assim: não é não, sou eu. No nome do Senhor você vai sair dessa vida. Aí ele olhou assim para mim, aí eu pus a mão na cabeça dele, ele se inclinou, eu pus a mão assim, ele se inclinou, ele ficou na minha mão. Aí eu peguei e falei assim: em nome de Jesus, sai dessa vida agora. E eu tirei a mão, eu não segurei não. E ele, paf, pro chão, bateu, levantou. Ué, o que aconteceu? Por que eu estou no chão? Eu falei: não aconteceu nada, não, está tudo bem, você está liberto. Por que foi a ruindade que eu te falei? Ele afrontou, ele desprezou meu pai. Diabo, você não vai desprezar meu pai não. Pastor, mas você fez ruindade com o moço. Eu fiz ruindade com o diabo, só que ele estava na vida do moço. Amém? O diabo ele pode até te desprezar. Ele pode até falar que você não dá conta. Mas você não vai no teu braço, não é na tua força, não é na tua autoridade, é na autoridade de Deus. Versículo 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Cheio de afronta, cheio de falar. Aí Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu vou contra ti, porém, em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você está vindo aí cheio com artimanha, com cilada, com isso e com aquilo. Eu estou indo contra você, sabe com o nome de quem? No nome de Deus, o Senhor dos exércitos. Versículo 46. Hoje mesmo, a autoridade de Davi, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Deixa eu te dizer algo. A tua casa, a tua família, eles estão precisando ver em você que você serve um Deus vivo. Talvez os seus funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores. As pessoas precisam ver que você serve um Deus vivo. As pessoas precisam ver a autoridade de Deus na sua vida. Isso tem acontecido? Quando alguém bate o pé, você fica com medo? As pessoas precisam ver que você é um filho de Deus, que você tem autoridade. Pensa num filho de um grande empresário. E toda a empresa sabe que ele é filho daquele empresário, que ele é filho do dono daquela empresa. Quando o filho entra naquela empresa, como você acha que os funcionários vão tratá-lo? De qualquer jeito? Eles sabem que ai deles se eles tratarem o filho do dono de qualquer maneira. O diabo, aqueles que têm se levantado contra você, eles precisam saber que você é filho do Deus vivo de Israel. Eles precisam ver essa autoridade sobre a tua vida. Eles precisam ver que você serve um Deus vivo. Eles precisam ver a autoridade de Deus na tua vida. Olha o que diz aqui. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos.
Toda a multidão está esperando a autoridade de Deus na tua vida. Eles estão esperando, as pessoas que convivem com você, estão esperando não uma religião, não uma religiosidade, não uma palavra. Eles estão esperando o amor e a manifestação desse amor de Deus na tua vida e através da tua vida. Estão esperando ver a autoridade de Deus na tua vida. Estão esperando ver você destruir esses gigantes para falar o quê? Eu vou ficar com você, Davi. Eu sou do teu time, eu sou da tua turma. Eu não sou da turma dos filisteus. E esse texto termina dizendo assim: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Foi Davi que correu ao encontro dele. É você que precisa ir. Por isso que eu falei lá no início, deixa de passividade, começa a ter atitude de fé, começa a agir de acordo com a palavra. E Davi meteu a mão no alforje, e dali tomou uma pedra, e colocou na funda e atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. E termina a história assim. Deus deseja que a tua história em relação à batalha com o diabo, em relação à batalha com o inimigo, também termine assim. Que você não fique temeroso, acuado, com medo. Você vai em direção a Ele. Pegue uma palavra lá do ribeiro, lá do Espírito, e libere contra a vida dessa pessoa, contra a vida do inimigo que está agindo nessa pessoa. Deixar bem claro isso. Que você use a palavra de Deus contra o inimigo que está agindo através dessa vida. E você vai ver o diabo caindo. Você vai ver o diabo soltando essa vida. E essa vida será livre novamente. Amém? Que você aprenda e pratique e avance e conquiste. Que Deus seja louvado em sua vida, no nome de Jesus.